paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Marcos capítulo 4. Nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, ele volta a dar os seus ensinamentos. Agora ele está em cima do barco, na beira do mar, e a multidão está na praia atenta ouvindo os seus ensinamentos. E Jesus começa a pregar por parábola, tá? Nós vamos ver que eu explico direitinho em Mateus capítulo 13, o que significa a parábola, e aqui no caso vai se repetir algumas, A parábola do semeador, Jesus fala, depois ele fala a parábola da candeia e depois a parábola do grão de mostarda. Jesus falava muito em parábolas porque só era concedido os segredos dos céus para os discípulos, para aqueles íntimos de Cristo. E para aqueles que eram gentios, que estavam ali curiosos, ouvindo, o Senhor falava por parábola, que a palavra que caísse em terra boa, ela ia frutificar, Então, o que quer dizer todas essas parábolas? O Senhor quer que a gente tenha raiz nele, que a gente cresça primeiro tendo uma base e depois a gente cresça e se torne uma árvore muito grande e dê muitos frutos. De que forma a gente faz isso? Buscando a presença do Senhor, orando, lendo a palavra, jejuando, colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Quando a gente faz isso, parece ser simples, Mas não é. Quando você abre mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, você está criando raízes. Você entende que logo você frutificar vai ser natural, porque você criou raízes, você está fortalecido em Deus. Nós vamos ver em seguida que Jesus apazigua a tempestade. Terminando os ensinamentos, Jesus ele fala para os discípulos, vamos para o outro lado. E eles vão no barco, Não só os discípulos, mas tem outros barquinhos juntos com eles. E eles entram no mar e o mar começa a vir aquela tempestade, só que Jesus está muito cansado. Ele deita, coloca um travesseiro e deita lá no barco, Aí a tempestade está tão grande que a água começa a encher o barco, está muito forte. E aí os discípulos vão e acordam Jesus. Mestre, o Senhor quer que a gente pereça? E aí Jesus levanta e diz, vento, aquieta-te, mar, cala-te. E na mesma hora a tempestade se calou. E Jesus falou, homens de pequena fé, por quê? Porque sois tão tímidos, Jesus pergunta. Porque Jesus já tinha ensinado tanto sobre a fé e mesmo assim eles não conseguiram ainda absorver o que eles tinham que fazer, Mas hoje isso é dado para nós. Nós temos que ter fé que o Senhor pode fazer o impossível. Gente, acalmar uma tempestade é uma coisa fácil? Não é. Jesus permitiu que eles passassem pela tempestade. Muitas vezes nós vamos passar pelas tempestades da vida. Direto a gente passa. Só que a gente tem que crer que o Senhor está no barco e a gente tem que repreender o mar, o vento, porque Jesus está conosco. Então que nós não sejamos tímidos como eles foram, mas que nós tenhamos a fé que o Senhor pode fazer o impossível. Aquilo que é impossível para você, para Jesus não é nada. Então receba essa palavra, que o Senhor te abençoe nesse dia, que o impossível de Deus possa vir sobre a sua vida e que a tempestade venha se acalmar, porque existe um que até o vento e o mar lhe obedecem. Deus abençoe você.